E Jéssica acordou com um barulho de porta batendo. E quando ela saiu para fora, viu sua família que havia chegado e chamaram ela. E quando ela se aproximou, disseram que era para ela guardar todas as coisas deles e mais as lembrancinhas que eles trouxeram. E ela foi fazer isso. E na hora que ela foi pegar uma bagagem, a irmã dela deu um chute. Disse: guarda tudo direitinho, em cada lugar onde deve. E também lava essas minhas roupas que estão sujas nessa outra. E chutou uma outra bagagem lá. E ela foi só pegando calado e levando. E acabou guardando tudo nos quartos. Depois pegou as outras coisas para ir lavar. E ela ficou pensando. Ninguém perguntou como eu estava. Só chegaram e já me colocaram para fazer coisas. E ela terminou e viu que já estava em altas horas da noite. E acabou passando pela cozinha e viram que estava todo mundo comendo, que ela havia preparado. E o pai dela disse: você fez isso com antecipação, já considerando que a gente ia chegar? E ela disse que fez. E ele acabou pegando e jogou no lixo. E disse: faz outra coisa, que eu tô afim de comer algo bom, melhor do que isso. E ela fez outra coisa lá e colocou para ele. E a irmã dela disse que não queria isso. E colocaram ela para fazer outra coisa. E reclamaram que ela estava demorando. E ela acabou fazendo lá uma outra coisa que disseram até que está do nosso gosto agora. E ela ficou para organizar toda a cozinha lá. E depois disso viu que já estava já tarde da noite e foi dormir. E acabou acordando de manhã cedo. E a mãe dela gritou com ela para ela ir fazer o café. E ela fez lá. E ela perguntou se por acaso já iria voltar para a escola. E a mãe dela disse: você é tão irritante fazendo essas perguntas. E a irmã dela nem acabou de chegar e já quer fazer com que ela volte para a escola. E a Marcele disse: é isso aí, mãe, vamos me dar um tempo da viagem. Eu ainda não recuperei de tudo que eu passei nela, estou tão cansado. E disse a mãe da Marcele: tá tudo bem, filha, nós vamos esperar um pouco para poder voltar para a escola. E foi colocado para Jéssica ir logo para o restaurante, logo cedo, que iriam abrir ele cedo para começar a ganhar mais dinheiro, que nós estouramos os limites dos nossos cartões de crédito nessa viagem também. E Jéssica perguntou, e a grande quantia em dinheiro, o que acontecia com ela. E a mãe dela disse: cala a boca, você não tem o direito de saber sobre essas coisas, só é para você fazer o que a gente está mandando. E ela saiu e aproveitou que ninguém estava vendo e acabou pegando lá a receita dos doces e acabou escrevendo em um pedaço de papel que ela tinha arranjado e guardou a receita original dentro do diário e foi indo para o restaurante. E no meio do caminho ela disse: vai começar tudo de novo. E ela chegou lá e o pai dela já estava já por lá e disse para ela cuidar de abrir a cozinha e limpar tudo de todas as coisas que estavam paradas esses dias, estão precisando de limpeza. E ela foi para lá limpar e no momento percebeu que ele saiu, então ela aproveitou e pegou alguns ingredientes e testou fazer aquela pequena receita antes dele chegar. E quando ficou pronto, ela provou e acabou dizendo que ficou muito bom. E percebeu que o pai dela estava chegando, então ela comeu rápido e cuidou de limpar o que ela havia sujado. E o pai dela chegou e disse que um grande investidor chegaria um dia desse e que era para tudo estar ok. Então trate de deixar tudo muito bem limpo por aí e ótimo para quando ele chegar. E Jéssica foi limpar o que ele havia mandado e ele foi falar com uma pessoa que ligou para o telefone dele e a mãe dela chegou e ficou falando lá com o marido dela e Jéssica acabou de limpar tudo por lá e se sentou um pouco para descansar e a mãe dela chegou e bateu na mesa e ela levantou a cabeça e disse: o que você está fazendo de parada? Vai trabalhar? E ela disse que já acabou o que tinha que fazer e a mãe dela bateu na mesa e disse: não volta a responder para mim. E ela voltou para a cozinha e ficou lá um tempo parada, se perguntando o que, que era para ela fazer mesmo. Parece que só estão tão acostumados a me mandar fazer as coisas, só que agora não tem nada. E a mãe dela falou lá pro marido dela que esse investidor vai adorar ela e que pode ser algo útil até a gente usar ela para essa negociação. E Jéssica ficou estranhando essa conversa
e ficou meio perto lá para tentar entender, até que o pai dela desligou e ela foi lá para a cozinha e fez que estava lavando algumas coisas e disseram que iriam sair e que era para ela cuidar de limpar tudo muito bem e deixar tudo bem organizado, que hoje à tarde os clientes vão voltar e nós voltaremos a ativo, que sua irmã está precisando de umas coisas novas e eles saíram e Jéssica foi e se sentou em uma cadeira lá pela frente para descansar e ela viu alguém na porta e quando percebeu era o João e ela convidou ele para entrar e ele perguntou como era que ela estava e ela disse, mais ou menos, a família dela chegou e nem perguntou como era que ela estava, se ela estava bem do acidente que ela sofreu, nada, só me colocaram para fazer as coisas, só trabalho, trabalho, sempre exigência, exigência, nada de perguntas, você está bem? Como você ficou? Se você está melhor? Não, só pedem para eu fazer as coisas. E Jéssica olhou para o João, percebeu que ele estava só ouvindo, e ela disse desculpa, eu devo estar te sobrecarregando só com as minhas reclamações. E João disse não, tá tudo bem, eu percebo que realmente seu desabafo faz sentido. Eu, sinceramente, ficaria indignado se os meus pais me colocassem para fazer as coisas igual estão colocando os seus para você. Se me deixassem doente e só chegassem e pedissem isso. E Jéssica disse, eu, sinceramente, não sei se vou aguentar ficar muito tempo por aqui. E João perguntou como é que anda a questão dos planos dela, das etapas. E Jéssica disse que ela já está juntando bastante dinheiro em um cofre escondido no quarto dela para cuidar de ter o suficiente para poder se mudar de casa. Só que tem outra questão, ela vai precisar de um trabalho estável, porque depois que essas economias delas acabarem, ela vai precisar se sustentar de alguma forma, já que esse lugar aqui eu trabalho muito e não ganho muito bem. E o João disse que tem algo útil para ela, e Jéssica perguntou o que é, e ele disse se lembra da Natalie, ela está querendo uma aprendiz e se você começar a aprender bastante isso, você pode trabalhar lá também, porque tem umas pessoas que já estão querendo sair daquele lugar e pode abrir uma vaga de emprego para você. E você já cozinha bem, e se você aprender a confeitar, você pode fazer isso lá e pode ganhar o seu sustento com aquele trabalho. E Jéssica disse que ela pretendia mudar de cidade, mas isso pode servir. E João disse também que tem um lugar por lá que ele pesquisou e dá para ela alugar, um lugar para uma pessoa. E Jéssica disse que ela vai querer dar uma olhada nisso. Já é um começo se ela puder sair de casa, já que é complicado aqui. Ela simplesmente foi mandada para fazer uma coisa que ela já acabou de fazer. Meus pais me colocaram para trabalhar mais depois de eu já ter acabado todo o trabalho. Eu sinceramente não sei o que passa na cabeça deles. Eles só me colocam para fazer as coisas e nem vejam direito. Ficam me perguntando como é que vai ficar esse restaurante depois que eu sair. E João disse para ela não ficar se preocupando muito com isso, porque se eles já conseguiram bancar isso desde antes dela começar a trabalhar aqui, provavelmente vão conseguir depois. E Jéssica disse que ele provavelmente tinha razão. Eles não podem ficar dependendo de uma filha trabalhando feito uma escrava para sempre. Um dia ela se cansa e vai embora. E João disse, é por aí. E ela disse obrigado, eu vou dar uma olhada nisso. E João disse que tinha que ir, que se os pais dela pegarem ele por aqui, pode não dar bem, já que é o nosso segredo. E Jéssica riu e disse que é melhor ele correr mesmo. E João disse, toca uma corrida amanhã até a escola. E Jéssica disse, vou ver. E ele disse que vai estar esperando ela no ponto de sempre. E Jéssica disse que vai estar lá, já que ela vai ter que voltar já amanhã, já que a escola já sabe que meus pais chegaram, e provavelmente eu também. E João se despediu dela e foi embora. E ela foi ver as panelas que ela deixou fazendo comida na cozinha e viu que já estavam já quase aprontando e ficou cuidando lá de tudo até que os pais dela chegaram e abriram o restaurante. E vários clientes foram chegando e perguntaram o porquê de tantos dias sumido. E eles disseram que só tiveram uma emergência familiar muito leve, não era nada demais. E eles ficaram lá atendendo os clientes, enquanto Jéssica ficava fazendo lá tudo. E ela trabalhou o dia inteiro, até que ao voltar para casa à noite, ela já ia meio exausta. E quando chegou, ela foi fazer as coisas lá que pediram. E quando ela terminou, ela nem foi comer. E já foi direto para a cama dela e dormiu.